Com muita honra e alegria, nós estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde. Saudação especial a você que nos acompanha na Arauto 89,9, a você que nos acompanha também no Arauto Play, pelo YouTube, para você que vai ouvir o podcast no Spotify e também para você que vai nos ouvir no podcast do Portal Arauto. É o Arauto Saúde sempre para a CEDIL Diagnóstico por Imagem, a única com ressonância magnética 3 Tesla, Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari. A unidade da CEDIL em Santa Cruz fica na Capitão Fernando Tatti, número 700. Clínica Colomé, onde a sua melhor, aliás, o seu melhor se revela. Rua Galvão Costa, 152, Santa Cruz do Sul. Conosco também Centro Integrado Amaná, que oferece atendimento de enfermagem, fisioterapia, psicologia e outros serviços de saúde no conforto e segurança do seu lar. Faça um contato, então, pelo 989-96-3908. Fortuna Cor, Clínica de Cardiologia, Dr. Tiago Fortuna, atendimento na Clínica Respirare, na Thomas Flores 262 e também consultório anexo ao Hospital Vera Cruz. Instituto Regional de Especialidades, Otorrinolaringologia, Reumatologia e Dermatologia, anexo ao Hospital de Monte Alverne. Também Sangallen, ações e terapias em saúde, especialista no diagnóstico e tratamento de doenças autoimunes e oncológicas. Agende uma consulta pelo 3056-8686. Uniodonto, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari. Conheça os planos. Se preferir, faça uma visita na rua 28 de setembro, número 32, em Santa Cruz do Sul. São os nossos patrocinadores. É o Arauto Saúde que tem hoje a presença do infectologista, Dr. Eduardo Sonda, que vai falar conosco, doutor, recordando um pouco o verão do ano passado. Já iniciamos o verão, mas muita gente teve intoxicação alimentar, viroses, enfim, inclusive hepatites, que podem também acontecer com maior incidência nesse período. Doutor, os cuidados que nós precisamos ter e os alertas que precisamos, fica ligado aí, para não termos intoxicações alimentares, viroses e hepatites. Bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado aos ouvintes da Arauto. Mais uma vez poder ter essa oportunidade da gente poder estar conversando aqui sobre as doenças infecciosas. Agora no verão, então, chegando o aumento da temperatura e com isso também traz novos vírus, bactérias, enfim, problemas alimentares, como o Pedro vem comentando, que trazem males à saúde. Ano passado, nos últimos anos, a gente vem percebendo realmente um aumento importante do número de casos no verão, das famosas viroses, aquelas diarreias, dores de barriga, vômitos que acontecem. Geralmente por vírus, bactérias específicas, vamos agora abordar hepatites, e está muito relacionado à contaminação à água e alimentos. Muitas vezes também, às vezes, com condições de saúde, as condições sanitárias de um local, que pode a gente acabar ingerindo mesmo, mesmo sem a gente perceber, porque essas bactérias, vírus, as toxinas alimentares a gente não enxerga a olho nu e a gente acaba se contaminando, enfim, e ficando doente, precisando soro, hidratação, e isso debilita bastante a pessoa, que muitas pessoas já tiveram, sabe como é ruim ter uma dessas famosas viroses. Sim, doutor, a gente fala também da mudança de locais, de hábitos, muitas vezes. Por exemplo, vamos começar por pessoas que talvez tenham intolerância a alguma coisa, a algum alimento, ou são alérgicos a algum alimento, sem citar nomes, porque são coisas boas que muitas vezes são saborosas para algumas pessoas, mas ao mesmo tempo maléficas para outras. E assim a gente fala também das bebidas, né, que muitas pessoas têm intolerância a algumas, excessos, enfim. O que nós precisamos observar quando a gente vai, por exemplo, para uma praia, viajar para outros lugares, o que nós devemos cuidar para evitar com que tenhamos intoxicações? Isso, muito boa pergunta. Então, o que nós temos que cuidar quando formos viajar, enfim, para algum local? Importante, a água é uma das principais formas de transmissão dessas doenças, dessas viroses, alguns nomes comuns que as pessoas conhecem, rotavírus, hepatite A é uma outra doença, salmonela, shigella, escherichia coli, tem vários tipos desses vírus, bactérias, nomes que a gente pode dar para essas famosas viroses. A água, então, se possível, sempre tomar água filtrada, ou água mineral, evitar a gente às vezes vai tomar aquela água do poço artesiano ou de algum
de algum rio, alguma cascata, enfim, que parece ser uma água boa, nem sempre essa água pode estar boa, ela pode realmente estar contaminada. Aquela água azulzinha, transparente, pode parecer totalmente limpa, pura, mas não é. Mas não é, perfeito. A água vai estar, ao olho nu, vai estar limpa, como ótima, vai estar refrescante aquela água e ela pode nos contaminar. E mesma coisa dos alimentos. Sempre tentar verificar a questão principalmente das saladas, enfim, né? Carnes, principalmente, tem que preferencialmente estarem bem cozidas, as saladas estarem bem lavadas, porque também, mais uma vez, tu vai olhar uma salada bonita, bem lavada, vai olhar uma carne que parece estar saborosa, e aí tem ali as bactérias, os vírus ali dentro que nos provocam doença. Doutor, quando se fala em locais impróprios para banho, nós temos os locais, as praias, água doce, lagoas, e nós temos todo o nosso litoral, que é monitorado através de exames, levantamentos, onde são colocados placas. E muito noticiado, a imprensa também publica, cada município publica também, locais impróprios para banho. Isso é uma situação, e tem os indicativos. Mas tem muitos locais que não é feito o exame, que as pessoas vão acampar. Os riscos de nós nos contaminarmos em locais que talvez possam parecer muito bonitos, limpos, mas a água está poluída. Exatamente, esse risco ele existe, a água, ela nem sempre, por mais que possa parecer estar bonita, ela realmente possa estar limpa, então pode estar contaminada com vírus, bactérias, não só essas viroses, existem outras doenças que a gente às vezes esquece, leptospirose é uma doença porque os animais podem estar por perto e eles acabam urinando nessas regiões, toxoplasmose também é uma outra doença que a gente acaba podendo se contaminar. Nesses locais impróprios para banho, a gente tem que lembrar também que podem existir bactérias, enfim, que possam estar na água e que provocam infecções de pele, aquelas famosas erisipelas, celulites, as infecções de pele também são mais comuns no verão e não são tão lembradas como as famosas diarreias. A erisipela, por exemplo, muitas vezes não é relacionada para o leigo, nem é relacionada a uma contaminação, né? Exatamente, Pedro. Muitas vezes não. A maioria das vezes ela é causada por uma bactéria que está na nossa pele, mas a gente tem que lembrar que as bactérias podem estar na água e elas entram, principalmente quem tem aquelas frieiras ou tem algum machucado de pele, tem problemas circulatórios ou diabetes, são pacientes que estão mais propensos a desenvolver essas erisipelas ou celulites, como também são conhecidas, que são infecções que também dão mais no verão. Doutor, quando a gente olha uma multidão na praia, aquela multidão, muita gente, e aí durante a pandemia nós aprendemos que a gente tem que higienizar as mãos, né? E a gente toca em muitas coisas. E aí a própria água, as pessoas que tomam banho lá e muitas vezes passam, esfregam nos olhos, enfim, tudo isso tem um risco de nós contrairmos alguma coisa quando dentro de uma multidão pessoas estão contaminadas ou de repente possam poluir um ambiente nesse sentido? Bem, perfeito, Pedro. Nesse momento de final de ano, as pessoas vão muito para a praia, tem uma aglomeração grande de pessoas, isso é importante, a gente tem que lembrar que doenças como lá na pandemia, o coronavírus, é uma doença que nos últimos anos a gente tem visto um aumento de casos no final de ano. Então é uma doença que transmite, apesar de ser uma gripe, ela transmite no contato de pessoa a pessoa. Fora isso, essas outras viroses intestinais que dão diarreia, elas também podem ser transmitidas pelo contato. Então elas podem estar no ambiente e esse contato próximo com muita gente, essas águas não podem estar contaminadas, podem sim levar a gente a facilitar pegar infecções. Pensando, né, doutor, talvez muitas pessoas não se dão por conta. Nós muitas vezes tocamos em objetos, cadeiras, guarda-sóis, muitas coisas. E aí fica a dica para cada pessoa que está nos acompanhando agora, quantas coisas nós tocamos. Banheiro, porque o banheiro é público, quantas coisas nós tocamos e que nós estamos sujeitos a nos contaminar com alguma coisa. A importância de, pelo menos, fazer, porque cada praia legalmente instalada tem aí o chuveiro, tem essas coisas todas. Mas quanta coisa temos, quando a gente lembra isso, que nós podemos nos contaminar. Qual é a importância de nós fazermos o mínimo de higiene possível? Exatamente. E não só, Pedro, também a questão do ambiente, também todo mundo gosta de comer um petisco na praia, tomar alguma bebida na praia, né? Isso é muito comum, enfim, né? E não que não possa, mas a gente tem que lembrar que como essas doenças são transmitidas pelo contato, uma higiene simples, um álcool de bolso, enfim, alguma higiene simples, alguma toalhinha que tu possa passar, fazer uma limpeza básica, enfim, já é suficiente para eliminar a maioria dessas bactérias, vírus, desses micro-organismos para tentar evitar uma intoxicação. Doutor, outra questão, a maioria, quando sai de casa, vamos começar pelas viagens. Vamos levar um lanche.
a importância de armazenar esses produtos de forma adequada, porque já acontece um manuseio, né? As viagens muitas vezes são longas, depois vai para um outro ambiente, depois é levado para a praia. Essas questões todas de manuseio de alimentos e bebidas para que a gente possa também preservar esse produto. Perfeito. O armazenamento também ele é importante porque algumas bactérias e vírus eles florescem justamente com a temperatura mais alta. Então, o alimento, enfim, quando ele acaba, principalmente os alimentos perecíveis, né? Vamos falar aí, ovo, né? Enfim, salada, até mesmo carnes, enfim, né? Esses alimentos mais perecíveis, realmente as bactérias tendem a se aproveitar mais por causa das temperaturas altas ou os vírus. Então tem que ter um cuidado reforçado, um armazenamento adequado, ou evitar até de levar esses alimentos, enfim, tentar procurar comprar eles na praia mesmo, enfim, mercados, enfim, evitar de transportar esse tipo de alimento, porque a temperatura alta por si só pode fazer o florescimento dessas bactérias, vírus, e a gente acabar se intoxicando. Comprar um produto que inicialmente ele era adequado e ele, em função das condições climáticas, se torna danoso para a nossa saúde. Doutor, uma das questões quando a gente fala de intoxicação e fala de mal-estar e coisa, é o nosso fígado, e a gente tem que falar disso, mas também há um grande excesso, porque quando a gente olha, a gente vê imagens e vê, todas as festas temos bebida alcoólica, praticamente em todas elas. E há um aumento muito grande, principalmente no final do ano. Talvez pessoas que habitualmente não consomem, passam a consumir nesse período. Isso acaba, com certeza, mudando um pouco o comportamento do nosso fígado, que fica mais sensível. Esse fator contribui para que nós, muitas vezes, estamos mais propensos a desenvolver intoxicações e adquirir um vírus ou alguma coisa nesse sentido? Excelente pergunta. O álcool por si só, a gente tem uma maior ingestão nessa época do ano, enfim, suas festas de final de ano, as comemorações, e o álcool acaba tirando muitas vezes a nossa sede e até propriamente a fome. Então a pessoa geralmente toma menos água, às vezes se alimenta menos pelo consumo mais elevado da bebida alcoólica. Isso faz o nosso organismo ficar mais fraco, numa época de calor, ficar mais desidratado, enfim, e com isso a gente fica mais propenso sim a desenvolver infecções. Além disso, como o Pedro comentou bem, né, o excesso de bebida alcoólica pode atacar o fígado, enfim, levar a algum grau de hepatite, né, e além disso o álcool ele é danoso também para o intestino, então o álcool pode levar a alguma diarreia, levar uma fragilidade tanto do fígado quanto do intestino, e a gente fica mais propenso a pegar essas viroses do verão. Sim, doutor, tem uma outra questão. É difícil falar sobre isso porque é uma cultura de milhões de pessoas que fazem. Normalmente a gente vai para a praia num horário de maior pico de calor. A gente muitas vezes nem percebe que esquentou, vai lá, dá uma mergulhada, enfim. Em vez de... Na verdade, a gente deveria estar voltando às 10 horas da manhã da praia, mas é onde todo mundo vai, faz a comida na praia, muitas das pessoas se alimentam na praia, enfim. Essa questão de nós estarmos no maior ambiente, no pico máximo do sol, que é um torraço de vez em quando, aquela queimada e aquele superaquecimento do nosso corpo, ele também nos sensibiliza mais, nos deixa mais sensíveis a alguma coisa? Sim, com certeza. O excesso de calor faz mal para o organismo, isso pode levar até um choque térmico para o organismo, a pessoa, realmente, por excesso de calor, fazer um grau de desidratação rápido, e isso é uma causa relativamente comum de busca nas emergências na praia. A pessoa desidrata de tanto calor que ela acabou perdendo. Doutor, quando a gente observa a natureza, e a gente pode pegar muito isso, os animais, por exemplo, há um silêncio noturno, onde os animais repousam já à noite para isso. É claro que nem todos podem fazer isso e as pessoas precisam se divertir também. Mas eu quero chegar num outro exemplo que a natureza nos dá. Nos dias de calor, como a gente vê agora iniciando o verão, a gente pode ver que as plantas na horta e as plantas, normalmente no final do dia estão murchinhas. A gente vai morrer. No outro dia, passou a noite e as plantas estão firmes e fortes. O nosso corpo, nós podemos de repente assemelhar a isso também, que a gente acaba dando uma murchada quando a gente fica excessivamente ao sol. Perfeito, Pedro, exatamente. O nosso corpo, ele tem um ciclo da temperatura mais alta, geralmente durante o dia, ficando um pouco mais elevada no final do dia, e com o calor isso se eleva mais ainda, né? Então, pelas temperaturas quentes, isso nos deixa xoxo, aquela palavra, fica meio devagar, fica sonolento, meio cansadinho, cansado, exatamente, aquele mormaço do calor deixa a gente abatido.
E lembrar que à noite, sim, quando a gente dorme, o nosso corpo tende a diminuir a temperatura, então a gente resfria, digamos assim, e isso faz recuperar a energia, enfim, o corpo acumula energia para no dia seguinte ter mais disposição. A pessoa que tem um descanso maior, ela acaba tendo essa recuperação também mais fácil e evita mais esse tipo de intoxicação? Sim, com certeza. A pessoa que consegue descansar melhor, que tem um sono adequado, enfim, e mantém uma boa higiene do sono, ela acaba tendo assim uma imunidade maior, uma maior disposição para justamente evitar essas infecções. Isso é uma das formas de fortalecer o corpo. Doutor, nós temos uma outra questão também. A gente falou de praias, viagens, enfim, mas nós temos também a nossa casa, né? No verão, muitas pessoas, nem todo mundo consegue ir para a praia. Tem gente que não gosta de ir para a praia também. Nós temos a piscina, nós temos a nossa casa, enfim, e a gente sabe que nas cidades, no perímetro urbano, rural, as pessoas que estão aí trabalhando no interior, também tem essa questão, muitas vezes, do aumento de intoxicações durante o verão. E aí vem a questão, como é que na nossa casa nós devemos nos comportar e o que observar dentro do nosso lar, ambiente de trabalho, para evitar essas intoxicações? Perfeito. Os cuidados que nós temos que ter em casa, enfim, para evitar essas intoxicações, o principal é armazenar bem os alimentos. Então, como eu contei, alimentos que são perecíveis ou que exigem estarem refrigerados, manter refrigerado numa temperatura adequada. Tá? Lavar bem os alimentos, então isso é bem importante aí, né? Sempre fazer uma higiene adequada antes, principalmente das frutas, verduras, enfim, que é onde pode os micro-organismos se desenvolver. A carne, claro que a carne mal passada, às vezes todo mundo gosta, mas a carne quando ela está bem mais cozida, ela tende a ter menos, eliminar essas bactérias, vírus, isso é bem importante. E muito importante a lavagem das mãos antes do manuseio dos alimentos, também isso é bem interessante também, porque senão daqui a pouco a gente pode estar contaminado e levar ali, enfim, aí daqui a pouco depois com a lavagem dele a gente não conseguir tirar. E claro também, como eu comentei, a questão da água, enfim, sempre preferencialmente água de filtro ou água mineral, enfim, que a gente sabe que tem uma tendência menor de ter esses micro-organismos. Sim, doutor, a gente precisa falar, não adianta, e talvez tem pessoas que vão criticar de tocar nesse assunto, mas é um fato. Vamos dizer que tu está acampado ali, ou mesmo em casa. Coloca uma carne para assar e aí tu tá ali conversando e coisa, e a carne está esperando para ser espetada ou para ir para a panela, enfim. Quando vê, já tem os bichinhos em roda. E muitas vezes é tão rápido que a gente não percebe. Qual é a importância de nós, no preparo dos alimentos, perceber que alguns insetos, moscas, enfim, já estão em roda e podem trazer algo que pode nos trazer danos como uma intoxicação. Perfeito, Pedro, bem lembrado. Agora essa é uma época que tem muitos insetos mesmo, né? Os mosquitos florescem, moscas, enfim. E quando tem uma carne, enfim, né, algum alimento que possa estar fora de um ambiente, atrai esses bichos. Então a gente tem que tomar cuidado porque eles podem realmente colocar doenças, até parasitas, enfim. E se o alimento não tiver bem guardado, enfim, né, não tiver uma proteção contra esses animais, enfim, e depois não tiver bem cozido, a gente pode acabar se intoxicando. Doutor, tem outras questões, por exemplo, agora quando começa a aquecer, ficar mais quente, a gente pode perceber que mais animais aparecem, ratos, baratas, enfim, tudo isso aparece e começa a sair da toca. E procura o alimento também, que muitas vezes esses bichinhos ficam enclausurados, ficam recolhidos, até passar o frio. A importância da gente observar isso também, e aí nós vamos falar de todos os ambientes. Ambiente de interior, na área rural e na cidade, a preocupação deve ser a mesma. Como preservar e observar para que não tenhamos surpresas em um bichinho desse nos contaminar com a alimentação. Exatamente, a gente tem que tomar cuidado, né? Isso parte muito, às vezes, da estrutura sanitária, enfim, né? Tem uma estrutura sanitária adequada, enfim, de esgotos, distribuição de água. Outra questão também é a questão da manutenção das próprias residências, domicílios, onde tem que manter uma manutenção adequada para que esses bichinhos acabem não entrando, né? Importante, agora a gente fala no verão da dengue, enfim, mas essas questões de água parada, não só na dengue, mas também atraem
ratos, outros alimentos. A questão do lixo também é bem importante, né? Tem um recolhimento adequado, o lixo acaba atraindo muitos animais, ratos, aranhas, escorpiões também, que são outros animais que podem estar aparecendo, fora a questão das moscas também. Então esse recolhimento adequado, essa higiene geral, digamos assim, né, é o que pode nos ajudar a evitar de ter intoxicações e surpresas com os animais. Sim, doutor, a gente fala pouco, você falava recentemente de algumas coisas que a gente não fala, não vincula as coisas uma a outra. Quando a gente fala de verminose, é uma outra questão que preocupa, que a pessoa também com um ambiente contaminado. Nós tivemos a grande enchente aqui do estado, onde regiões depois ficaram, porque muita coisa foi para os rios, foi para o mar, trazido pelas enchentes. Tudo isso ainda tem repercussão. Mas a importância da gente também cuidar para não se contaminar em ambientes que talvez a gente não conheça, como em acampamento, margem de rio, lagos, enfim, que podem estar contaminados e tu atrair e de repente tu ter verminose no futuro. Exatamente, Pedro, né? A gente fala tanto das viroses, das bactérias que a gente pega dos alimentos, mas a gente tem que lembrar que os vermes também sempre existiram e sempre vão existir os vermes, as tênias que o pessoal conhece, né? As larvas, enfim. Tem vários nomes aí de verminoses que a gente pode citar aí, enfim. Mas a forma de contaminar é a mesma também, é por água e alimentos geralmente que estão contaminados, né? Muitas vezes são locais que às vezes que os animais às vezes podem defecar nos locais, enfim, e os vermes aparecerem também. A transmissão começa assim e a gente acaba não lavando bem esses alimentos ou toma alguma tipo de água contaminada e a gente acaba se contaminando. Aí a gente reforça na verminose a questão da carne também, que a carne pode estar contaminada, né? Dependendo se é de boi, de ovelha, de porco, enfim, e que é sempre importante estar bem cozido para evitar essas contaminações. Doutor, a importância também, que a gente sabe que muitas pessoas pensam que a carne, enfim, a carne muitas vezes bonita, pode ela não ser sadia, né? Mas a importância de comprar em ambientes legais, porque não comprar aquela coisa porque o barato muitas vezes se torna caro. O que eu estou falando de comprar coisas clandestinas que tu não sabe a origem, de onde vem. Isso vale para peixe, vale para todas as coisas, para tu saber a origem, quem tá, tu conhece a pessoa, tu vai, por exemplo, vamos para a praia lá, o pessoal lá, vamos comprar um peixe do fulano lá, mas tu conhece a pessoa? É isso que eu quero dizer, assim, a importância de sabermos a origem de quem está nos vendendo. Se caso der algum, vamos chamar o brete aqui, né, gurizada? Vamos chamar, se der um brete, para quem eu vou recorrer e quem eu vou procurar, diz, bom, tu me vendeu uma coisa contaminada. Exatamente, Pedro. Existe a vigilância sanitária que faz toda essa fiscalização, e enfim, isso é importante porque muitas vezes é isso. Às vezes a própria pessoa que está vendendo, ela não vai ter culpa. Ela vai vender, ela vende aquilo todo ano. Não, mas o fulano lá, eu conheço, comprei dele ano passado, tudo certo. Mas no outro ano o ambiente dele pode ter contaminado, ele não vai saber, como eu falei, ele não vai enxergar o vírus, a bactéria, o verme ali, ele não vai enxergar, e ele vai repassar de novo aquele alimento, enfim, aquela carne, aquele alimento, aquele peixe que ele está vendendo, e aí pode ter um surto. Enfim, não foi falha, não é de certa forma culpa dele, mas, enfim, ele não tem como adivinhar também que os alimentos dele podem estar contaminados, porque ele não tem uma vigilância, tem alguém fiscalizando ele justamente para evitar esse consumo inadequado. Sim, doutor, quando a gente fala também de uma outra questão, nós temos o perigo de aranhas, cobras que podem nos picar e a gente ter problema, escorpião. Mas nós temos um outro risco também, porque no verão, quando as pessoas se deslocam, muitas vezes a gente chega muito próximo do habitat de animais, que podem nos causar doenças também. Tem inclusive pássaros que transmitem doenças. A importância de muitas vezes a gente não achar, mas é tão mansinho e coisa assim, mas no tocar, muitas vezes, tu pode estar te contaminando com alguma bactéria, alguma coisa que vai te fazer mal. Exatamente, Pedro. Existem vários animais que podem nos transmitir doenças, né? Comuns do dia a dia. Gatos, por exemplo, podem nos transmitir doenças pela arranhadura ou por mordida, que os gatos às vezes estão bonitinhos, estão ali, os gatos eles gostam muito de sair de casa, passear, e isso no ambiente ele acaba contraindo doenças, e isso ele pode nos transmitir com um simples arranhado, que não vai ter nenhum machucado para nós, ou uma mordida. Os pássaros também, eles podem transmitir doenças como se fossem gripes para nós também, que podem desenvolver até pneumonias, quadros, enfim, tá? Cachorros, mais a questão às vezes de mordida, que a boca do cachorro é muito contaminada, enfim. Então nós temos que estar atentos com esses animais de estimação, enfim, próprios
hamster, esses animaizinhos pequenos de pequeno porte, todos eles podem nos transmitir doenças, enfim, então é importante a gente tomar um cuidado. Sim. Doutor, quando a gente fala da intoxicação e das bactérias, quando a gente fala das gripes, o vírus vai mudando, vai de um ano para o outro. Essas viroses, essas contaminações, isso também vai mudando ou é sempre a mesma coisa? Isso, os vírus, né, como na gripe, na Covid, que a gente fala que o vírus acaba fazendo mutações para se defender, é a mesma coisa nas viroses intestinais. Nomes comuns de vírus intestinais, rotavírus, o vírus da hepatite A, existe norovírus, enfim, são os nomes mais comuns. Esses vírus, para eles sobreviverem, claro, esses vírus são diferentes, dependem de ambientes mais quentes, e eles também sofrem as suas pequenas mutações para nos atacar. Por isso que muda ano, passa ano, um monte de gente acaba pegando, porque eles, para sobreviverem, eles acabam fazendo essas pequenas mutações para tentar se defender e poder nos atacar, porque senão a gente pegaria uma vez e não pegaria mais. Sim, doutor, a importância, agora vamos para outra parte também. Quando uma pessoa está com uma intoxicação, ou muitas vezes ele faz um tratamento, mas não sabe efetivamente o que é. A importância dessa pessoa também ficar um pouco recolhida, porque senão ela circulando, não levando a sério, ela pode contaminar outras pessoas. Exatamente, Pedro. Essas doenças, como eu falei, podem transmitir pelo contato, né? Algumas delas podem transmitir até pelo contato próximo a outras pessoas, como se fosse uma gripe também. E o repouso, ele faz parte do tratamento, isso eu sempre falo. O repouso, o descanso, como nós comentamos antes, faz o corpo guardar as energias para gerar mais células de defesa para combater essas infecções. Então isso é muito importante. O descanso, enfim, a hidratação são fundamentais para a pessoa conseguir combater uma infecção dessas. Doutor, quando uma pessoa está intoxicada e está com diarreia, vômitos, enfim, enquanto não chegou no médico lá, qual é o indicado? Isso, o indicado, claro, obviamente vai procurar o atendimento, procurar se hidratar bem, pode ser uma água de coco, pode ser um suco também, chás, até esses Gatorades isotônicos também, não tem problema nenhum para tentar hidratar num primeiro momento, isso é bem importante. A medicação até com algum analgésico, a gente claro não recomenda a automedicação, mas tomar algum analgésico simples para dor também não tem problema nenhum. Buscar o repouso e, claro, se isso não vir a melhorar logo, aí tem que procurar o atendimento. O que significa a febre nesses casos? Isso, a febre sempre é importante, né? A febre, ela é quando a temperatura está acima de 37,8. Então é importante lembrar, hoje em dia muitas pessoas não têm o termômetro em casa, é importante ter o termômetro para saber se tem febre. Aquela sensação que a pessoa sente de calafrios, que é a sensação febril, calafrios, tremores, isso também, mesmo que essa temperatura não esteja tão alta, também vale como febre e pode ser um sinal de que a pessoa está intoxicada, está infectada. A importância da pessoa, muitas vezes, porque quando muitas vezes uma pessoa se intoxica e coisa, aí ela diz assim, não posso me lembrar do produto tal. É um indicativo de que foi isso ou isso é uma sensação? As infecções, essas intoxicações, elas são rápidas. Geralmente a pessoa acaba ingerindo um alimento, uma água contaminada e, de modo geral, nas primeiras 24, 48 horas já começa a manifestar sintomas. Realmente a contaminação ela é relativamente rápida. Por isso que a gente fica com essa hipótese, foi o que eu comi antes. Muito provavelmente possa ser verdade. Claro que não 100% dos casos, mas geralmente é assim. Mas isso não é uma afirmação? Não é uma afirmação 100% correta, exatamente. Mas muito provavelmente seja, mas não é uma afirmação 100% correta. Assim. Muito bem. Nós conversamos com o Dr. Eduardo Sonda, médico infectologista. Doutor, queremos te agradecer muito. Vamos fazer um tintim, tomamos toda a água, né? É verdade, é importante se hidratar bem pro verão. Né? Mas desejo mais uma vez um Feliz Natal, que você possa aproveitar bastante. Se tirares uns dias de férias também, eu sei que sempre a vida do médico é corrida, mas tudo de bom para você e obrigado por sempre contribuir com o Grupo Arauto, com tuas informações em se falar de intoxicações, infecções de modo geral. Eu sei que a gente falou bastante durante as pandemias, enfim. Sucesso para você, obrigado pela visita. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado aos ouvintes. Aí já aproveitar também e desejar um Feliz Natal, um próspero 2026, saúde, que todo mundo se cuide e sempre à disposição para auxiliar quando necessário. Muito bem, obrigado. Dr. Eduardo Sonda. Você pode acompanhar esse programa no formato podcast no Spotify e também no portal Arauto em formato podcast. Um abraço e até a próxima edição.